infinita bondade, Senhor. Pai, nós nos reunimos aqui, Pai, essa tarde, Senhor, essa tarde tão gloriosa, maravilhosa, com os seus filhos, ó Pai. Esse povo, Pai, que tem fome e sede de buscar o Senhor, fome e sede, Pai, de mudar a rota da vida deles, ó Pai. Pai, eu coloco cada um aqui, Pai, no altar do Senhor, me incluo também, Senhor, para que nós não saímos dessa tarde da mesma forma que nós chegamos, mas saímos daqui, Pai, mais com fome e sede de buscar o Senhor, com mais fome e sede da presença do Senhor e com mais fome e sede de ser transformado, Pai. A sua palavra diz, né, Pai, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Que seja essa tarde, Senhor, que o Senhor vem mudando destino, que o Senhor vem mudando histórias, caindo por terra, Senhor, tudo aquilo que não te pertence, Pai. Mas nos enchemos, ó Pai, do seu Espírito, Pai. Vai queimando, Pai, com o seu amor, com a sua presença, os vícios, os traumas, ó Pai, tudo aquilo que não agrada o Senhor, Pai. Começando pela minha vida, Pai. Vai abençoando, Pai. Vai tirando tudo aquilo que não pertence ao Senhor da minha vida, dos meus irmãos. Espírito Santo, passeia sobre a sua igreja, vai tomando cada um, vai tocando, Pai. Que eles venham sentir um toque fresco da parte do Senhor, oh Pai. Que eles venham sentir, Pai, a sua presença aqui essa tarde, Senhor. Pai, eu te peço que nada, nenhuma distração, Pai, nem problemas, nada venha atrapalhar, Senhor, o querer efetuar do Senhor, Pai, essa tarde. Pai, eu oro pela vida do Temer, oh Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dele, Pai, que o Senhor venha derramar sobre ele, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar para esse povo, Pai. Que ele não venha, Pai, atrapalhar nada, Pai, mas que ele venha ser guiado pelo Senhor. Sim, Pai, que a sua palavra, Pai, ela não volta vazia, Pai, essa tarde, mas ela venha fazer o efeito pelo qual, Pai, ela vai ser trazida essa tarde. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos o seu nome. E nós cremos, ó Pai, que nós não somos nada sem a sua presença. Então toma cada um aqui, Pai, essa tarde com a sua presença. Nós te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, igreja. Todo tempo tu és tão
Alô. Som. Irmãos, eu vou usar o microfone aqui para não ter que ficar falando muito alto. Amém? Amém. Pode se sentar, fica à vontade. A casa é sua. A casa é de vocês. Bom estar aqui. Cheguei mais cedo. Acabei com o jogo dos irmãos ali. Mas eu e o Fabiano, a gente estava na clínica do pastor Pedro. E eu nunca venho direto para cá, mas como eu tinha que trazer umas coisas para vocês, e o Fabiano estava comigo, eu falei, vamos direto, que bom que deu certo. Espero não ter atrapalhado muito vocês. Eu queria falar com vocês, irmãos, e aproveitar para fazer um convite. Dia 21 de março, a gente vai fazer o nosso terceiro culto em um local fechado. O nosso grupo que faz o evangelismo nas ruas passou a alugar uma sala num hotel em Taubaté, Hotel Plaza, fica ali na Independência, para a gente fazer um culto em um local fechado. Inclusive alguns irmãos que participam com a gente nas ruas também vão nesse culto. E ambas as clínicas que a gente ministra, tanto a Nova Vida como a Proada, têm levado os alunos lá para participar do culto. O convite está feito para vocês também. Depois vocês pedem aí para o pastor Robson arrumar uma maneira de fazer uma logística, de levar vocês, que seja de carro, a gente pode tentar arrumar uma van, para que vocês possam participar com a gente. Tem sido bênção. O Espírito Santo tem falado fortemente. Eu queria trazer para vocês o tema de um dos cultos que nós fizemos lá no hotel. Vocês não tiveram a oportunidade de participar, então eu queria repetir essa mensagem. E o tema é entre a cruz e a decisão. E eu queria que você prestasse atenção, não vou tomar muito seu tempo, mas tenta prestar bastante atenção nas passagens bíblicas, especialmente, para você entender um pouco do objetivo da mensagem. Amém? E se você estiver compreendendo o que eu estou falando, você responde amém aí para eu saber que você está entendendo. Amém? Amém. Amém. Irmãos, a Bíblia começa com uma pergunta de Deus para Adão, que revela grande parte da teologia que a gente estuda hoje em dia. Eu queria ler com vocês capítulo 3 de Gênesis, versículo 9, que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante, e não poderia ser diferente porque veio de Deus. Mas a verdade é que Deus não perguntou para Adão o que ele fez. E eu queria que você percebesse isso. Porque quando a gente fala de evangelho, a gente geralmente não pergunta o que a pessoa fez. A gente deveria perguntar onde a pessoa está. Porque a preocupação de Deus nessa pergunta não era exatamente sobre o pecado de Adão, mas era para onde o pecado estava levando Adão. Tenta entender isso. A questão não é o que a gente faz, a questão é que o que a gente faz nos leva para longe de Deus. E não é Deus o problema, somos nós mesmos. Entenda isso. Quando a gente fala sobre graça, e eu já falei sobre esse tema aqui algumas vezes, que é uma coisa que me incomoda um pouco, a maneira como as igrejas apresentam a graça de Jesus, e a gente sabe que somos salvos pela graça, amém? Amém. Efésios 2,8 diz que somos salvos pela graça, porque não existe nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. A gente já tinha como destino certo o inferno. E aí Deus montou todo um plano, chamado de plano da redenção, para poder nos reconciliar com Ele mesmo.
E por quê? Porque ao contrário do que as igrejas dizem, Deus não é só amor. Deus também é justo juiz. E Ele não poderia simplesmente nos perdoar, simplesmente passar um pano para nós. Ele precisaria cumprir a justiça dele próprio. E aí Ele se esvaziou da sua glória, veio em forma humana para morrer por mim e por você. A questão é que a gente não pode usar o argumento da graça para permanecer em pecado. Porque quando a gente permanece em pecado, a gente acaba indo para longe de Deus. E essa pergunta que Deus faz, ela não é uma pergunta porque Ele precisava de uma informação. Você concorda que Ele sabia onde Adão estava? Sim. Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente. A questão é que Ele queria revelar algo, expor que quando o homem peca, desobedece, ele não apenas comete um delito espiritual. A verdade é que ele perde um lugar. E esse lugar é o lugar da proximidade de Deus. Então, quando a gente peca, a gente perde uma posição diante de Deus. E aí eu queria que você tentasse entender isso, porque esse é o ponto central da mensagem de hoje. Adão não só pecou. Adão perdeu a liberdade que ele tinha de comunhão com Deus. Mais do que isso, no caso dele, ele perdeu a inocência moral que ele tinha. Porque foi o primeiro pecado que entrou no mundo. Foi esse pecado de Adão. E foi exatamente nesse momento que nasceu no coração de Deus um plano para que Ele pudesse estabelecer ou reestabelecer o relacionamento dele conosco. Às vezes a gente fala de Adão, parece que é algo muito distante para nós, porque foi lá no princípio das coisas. Mas a verdade é que todos nós aqui, naturalmente, somos descendentes de quem? De Adão. Então o que valeu para Adão lá atrás, vale para nós hoje em dia. E aí eu quero falar um pouco nesse caminho. A queda de Adão, irmãos, gerou nele culpa, vergonha e uma alienação real. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher. Esconderam-se Adão e sua mulher do quê? Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Antes do pecado, irmãos, olha como a Bíblia é preciosa. Antes do pecado, o que representava a voz de Deus? A presença dele, a intimidade com ele. A voz de Deus na viração do dia, todos os dias, representava a bênção. Sim ou sim? Bênção. Só que depois do pecado, a mesma voz do mesmo Deus representava o quê? Condenação. Por isso que eles se esconderam. Porque eles não tinham mais aquele sentimento, irmãos, de bênção. Acabou virando um sinal do quê? De juízo. Porque desobedeceram. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para mim e para você ir mastigando durante essa mensagem. O que a voz de Deus representa para você? Quando você ouve a voz de Deus, seja por um sentimento do seu coração, ou seja uma voz mesmo, que quando o Espírito Santo fala comigo, ele fala como uma voz. Eu ouço como se tivesse alguém do meu lado. Mas essa é uma experiência de cada um. Quando você ouve a voz de Deus, ela representa o que para você? A voz de um pai ou a voz de um justo juiz? Então quem ouve a voz como um justo juiz
Talvez seja hoje o dia de se consertar. Porque a voz de Deus para nós, irmãos, ela tem que ser a voz de um pai. Ela não pode nos causar sentimento de juízo. Ela tem que nos causar sentimento de intimidade, de comunhão, de bênção, de proximidade, de proteção. Esse é o plano de Deus com os filhos que Ele fez. Lembre-se que nós fomos criados por Deus. E Paulo deixa claro, irmãos, no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, um problema que é um problema geral da humanidade. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos significa privados, e privados da presença, irmão. Durante a minha caminhada de fé, até final de 2023, e olha só, eu já era convertido desde 2018, mas eu era convertido do ponto de vista da igreja. Do ponto de vista íntimo, eu era como um sepulcro caiado. Eu tinha aparência, mas eu não tinha o que? Conteúdo. Irmãos, isso é muito grave. Quando eu olho para trás na minha experiência, eu tenho aquele sentimento assim: quanto tempo eu perdi? Porque eu estava num formato de alguém que era filho, mas na verdade eu ainda era uma criatura. E como criatura, nós não temos comunhão com Deus na intimidade. Nós não escutamos a voz de Deus como Pai. E quando eu me posicionei em obediência, a partir do momento que eu escutei a voz dele, e falei: não, realmente, eu preciso que as coisas mudem. Ah, irmão, mudou. A relação mudou de água para vinho. E aí eu deixei de ser privado. Eu deixei de estar destituído. E passei a ter comunhão com o Pai. O homem, irmãos, foi criado para refletir a glória de Deus. Mas a partir da desobediência de Adão, passou a viver muito longe do propósito eterno de Deus. E qual era o propósito de Deus? No início das coisas, o mundo perfeito. Por isso que era um jardim. E tem um problema que Adão deixou para nós como herança. Quando ele desobedeceu a Deus, foi exatamente naquele momento que nasceu a justiça própria. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E o que a religião nos propõe, irmãos? A mesma coisa. Eu estou destituído da presença de Deus, estou afastado de Deus na intimidade, mas eu vou na igreja, me visto como crente, falo paz do Senhor, eu oro, eu escuto louvores, eu canto junto, eu me emociono, e eu posso até me ajoelhar. Mas eu estou completamente afastado da intimidade com o Pai. Então essa tentativa de Adão e Eva de cobrir a sua própria vergonha, num esforço, porém sem arrependimento, é exatamente o que a justiça própria, como a justiça própria age na nossa vida. Aparência de santidade, mas sem uma transformação genuína. Eu devia falar misericórdia. Porque se algum de vocês, ou alguns de nós, vou me incluir para ficar mais suave, nos identificarmos como alguém que está buscando salvação por justiça própria, a gente precisa se arrepender.
Por isso que quando fica a discussão sobre a ceia, e tem gente que acha que tem que ser digno para tomar a ceia, geralmente o pastor explica, olha, se você se sente digno de tomar a Santa Ceia, é melhor que você não tome, porque você não entendeu absolutamente nada. Ninguém é digno de tomar a ceia. Nós só podemos tomar a ceia porque não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E na relação com o Pai, com Deus que é Pai, não com Deus que é justo juiz, é da mesma forma. E o profeta Isaías, irmãos, ele denuncia essa falta de justiça que nasceu lá no Éden. Isaías capítulo 64, versículo 6, que diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? É o absorvente da época. Quando as mulheres ficavam nos dias de menstruação, elas colocavam um pano entre as pernas, porque não tinha absorvente do jeito que a gente conhece hoje. Aquele pano cheio de sangue, que ficava dias no vão das pernas das mulheres, é o que a Bíblia chama de trapo de imundícia. Então, todas as vezes que você ler trapo de imundícia na Bíblia, lembre que é algo muito sujo e fedido. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Teologicamente, irmãos, esse versículo anula qualquer possibilidade de autojustificação. Lembra o seguinte: eu tive um encontro com Jesus, eu estou em Jesus, eu creio que Jesus morreu por mim, eu já estou justificado. O inimigo não pode mais me acusar, e eu tenho acesso à vida eterna, descanso eterno com o Senhor. Amém, irmão? Amém. E aí eu inicio um caminho do quê? De santidade, até que Ele venha. Justificado já estou. O meu caminho de santidade não explica a minha justificação, mas a minha justificação explica o meu caminho de santidade. Por que que alguém tão torto igual eu e você deixa de fazer as coisas de antes, irmão? Por quê? Porque o Espírito Santo passou a habitar em nós. E agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Gálatas 2:20, depois lê lá. E então Deus criou um plano, e Ele introduz a expiação. Quem já ouviu falar sobre isso? Que vem do hebraico kafar, que significa cobrir, perdoar, remover a culpa, fazer reconciliação. Em Gênesis 3:21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. O que que Deus fez com isso, irmãos? O que que precisa acontecer para ter pele de animais? Sacrifício de animais. O que que Deus fez com Jesus na cruz? Sacrificou Jesus. Então esse ponto do início das coisas estava apontando para onde, irmãos? Para o sacrifício de Jesus. Entenda, a Bíblia não existe nada alegórico no sentido de que está ali por acaso. Tudo que está na Bíblia está apontando para alguma coisa. E nesse sentido de quando Deus fez túnicas de pele para Adão e Eva, surgiu o conceito da morte vicária. Vocês já ouviram falar nisso? O que é morte vicária? Vicária significa substituto. É quando alguém morre no meu lugar, assumindo sobre si a culpa e o castigo que eram meus. Foi neste ponto do início das coisas. Nós éramos culpados, e Cristo foi o quê? Condenado no nosso lugar. E eu não sei se você entende isso, mas isso foi uma iniciativa do próprio Deus.
E se você vai estudar a Bíblia, e se você já assistiu alguns daqueles filmes que mostram o caminho que Jesus arrastou aquela cruz, qual foi o momento que Jesus falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque, irmãos, o que doeu para ele? Foi a chibatada? O que doeu para ele foi carregar a cruz? O que doeu para ele foi o tempo que ele teve de separação do Pai, que ele sentiu a aflição de que Deus não estava com ele. Foi nesse momento que a Bíblia conta que ele suou gotas de sangue, tamanha foi a aflição que ele passou. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a cruz, irmãos, não foi um plano alternativo de Deus, e sim o cumprimento de um princípio eterno. Deus precisava fazer cumprir a sua justiça. Então não dá para a gente ficar ouvindo essa balela de que porque Jesus morreu para nos salvar pela graça, que nós podemos continuar na miséria de vida que a gente tinha antes. Não tem consistência. Se a gente é salvo pela fé, a fé em quem? Em Cristo. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé em Cristo, se ao invés de eu manifestar as boas obras do próprio Cristo, eu estou manifestando as obras do diabo? Como que eu posso dizer, irmão, se a gente fosse falar num ditado popular, e me perdoe, só uma aspas aqui, se eu digo que eu creio num santo e acendo vela para outro? Vocês estão entendendo? É só para ficar um exemplo popular para vocês entenderem. Se eu creio em Jesus, como que eu posso andar com o diabo a tiracolo? Não faz nenhum sentido. E essa palavra não é de condenação para vocês, irmão, é de reflexão. Será que verdadeiramente nós tivemos um encontro com Jesus? Hein, irmão? Porque se nós tivermos, a gente vai esmurrar a própria carne, como diz apóstolo Paulo, para não cair nos mesmos erros de quando antes de conhecer Jesus. Por isso que às vezes que eu venho aqui eu reforço. Quando você sair daqui entendendo o que a palavra de Deus diz, fora do seu vício compulsivo por grau ou por álcool, não volte para os mesmos lugares, não volte para as mesmas mesas, não volte para as mesmas amizades. Não desperdice esse caminho. Porque diferente de Cristo, vocês não vão ser crucificados. Mas vocês estão atravessando um caminho difícil. Não jogue isso no lixo. Amém, irmão? Amém. O arrependimento, irmãos, é um despertar espiritual. E a parábola do filho pródigo, muito conhecida, ela deixa isso claro. Presta atenção nisso. Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18, diz assim: e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ei, presta atenção. Arrependeu ou não arrependeu? Arrependeu. Ele reconheceu que pecou. E o arrependimento, irmãos, é diferente de remorso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque arrependimento é mudança de mente. E se a minha mente muda, a minha direção muda. E a minha posição diante de Deus igualmente. Eu não vou ter mais Ele como um justo juiz, mas eu vou ter Ele como quem? Como Pai. Quando eu me arrependo, eu volto àquele estado original de Adão antes da desobediência.
E é isso que muita gente não entende. Porque se a gente retoma, irmão, a posição antes do pecado, aquela posição inicial das coisas, eu entro num lugar da graça de Deus, aí sim. E quando o filho pródigo faz isso, olha a sequência do texto, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, Senhor, ele corre antes do discurso do filho. E eu estou falando com vocês aqui, estou arrepiado. Porque essa passagem aqui é uma figura da relação de Deus com a gente, irmão. Tem muito filho pródigo aqui. E Deus não quer o seu discurso, Deus quer a sua atitude. Por que a gente não entende isso? Deus não está nem aí para você no sentido do que você faz ou deixa de fazer. Deus quer você de volta, mas Ele quer você arrependido, porque senão vai ser igual eu, irmãos, antes de 2023. Uma aparência, um formato, mas ele estava indo a passos largos para o inferno. É preciso a gente entender isso. A graça, irmãos, sempre vai preceder a explicação, ela vem antes. Deus não quer explicação, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quando você escorrega, mas não está feliz. E é muito diferente, irmãos, quando a Bíblia fala sobre iniquidade, é de alguém que sabe que está errado e permanece em erro. Não significa que a gente não vai errar mais, não significa que a gente está imune de dar um tropeção, não é isso. Mas a gente vai buscar e não tropeçar, a gente vai buscar e não escorregar. Tem a ver com uma posição, tem a ver com uma atitude intencional. E aí, irmãos, quando a graça chega, ela muda a direção da vida de qualquer um. O pior dos pecadores é salvo, desde que ele se arrependa. É necessário um arrependimento genuíno. E aí, depois do arrependimento, vem o quê? O fruto. Porque uma pessoa justificada, que de fato se arrependeu, que ia para o inferno e agora vai para a eternidade, descanso eterno com Jesus, para o céu, ela manifesta fruto. E o fruto não é mais do inimigo, o fruto agora é de quem? Do Pai. Eu trouxe um exemplo, está em Lucas, capítulo 19, versículo 8, que foi quando Zaqueu encontrou Jesus, e tudo mudou. E presta atenção no diálogo, irmão. Você precisa prestar atenção na Bíblia, na quantidade de palavras. Olha isso. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Jesus só chegou na casa dele, irmão. Jesus não falou nada. Quando ele deu de cara com Jesus, ele já respondeu: eis que, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus não pediu nada disso. Foi o arrependimento, a ciência de que ele tinha feito mal para tanta gente, que fez com que ele já falasse: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Irmãos, quando Jesus chega e a gente tem um encontro genuíno, muitas vezes nem em pé a gente consegue ficar. Você já sentiu a presença do Espírito Santo que você não conseguiu ficar em pé? Eu já. Se você não teve essa experiência, nós vamos orar para você ter. E então disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão. Irmãos, Jesus não disse hoje veio restituição. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, nós vamos ter que deixar muitas coisas.
E muitas vezes, no campo desse mundo aqui, nós vamos mais perder do que ganhar. Não estou entendendo. Vocês estão entendendo isso? Vocês acham que quando eu me posicionei em obediência a Deus em 2023, as coisas nesse mundo aqui para mim melhoraram ou pioraram? Hã? Pioraram muito. Muito. Porque a gente entra em confronto, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, você quer carregar o Espírito Santo? Se prepara para as trombadas com as trevas. Tem gente que diz que é retaliação, não cai nesse engano. Quem está em Jesus não pode ser retaliado espiritualmente. A gente é coberto pelo sangue do Cordeiro. Mas o confronto é inevitável. Você só será retaliado se você estiver fazendo algo com intenção errada. Aí sim. Aí você pode sofrer retaliação. Mas o confronto de quem anda na luz para o mundo que está nas trevas é inevitável. Por isso que pessoas que procuram Jesus pelo motivo errado se frustram e abandonam a fé. Você está entendendo isso, irmão? Você está preparado para isso? Isso não quer dizer que Deus não pode te prosperar, Ele pode. O que eu estou dizendo é que esse não é o objetivo principal de Deus. Nos pareçamos cada vez mais com o seu primeiro filho. Esse é o objetivo. Por isso que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Quando a gente sair por aí, as pessoas têm que olhar para nós e enxergar Jesus em nós. Não dá para falar, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É errado. Você está entendendo isso, irmão? As pessoas têm que encontrar com a gente e achar que a gente enlouqueceu, de tão diferente que a gente está. E deixa eu te falar, tem muita gente me chamando de louco. Eu tenho funcionários que trabalham comigo há muitos anos. E acontecem coisas que eu reagia de forma completamente diferente antes. E quando acontecem hoje, e eu não reajo daquela forma, sabe o que eles falam para mim? O que está acontecendo, cara? Por que você está assim? Vocês lembram do ladrão na cruz? Porque talvez você esteja ouvindo falar e pode estar pensando assim, e eu sei que tem alguém pensando isso. Para mim não tem mais jeito. Já fiz tanta coisa errada, já tentei, já caí de novo. Aliás, já estou velho. Não tenho muita chance mais. Mas o ladrão da cruz, irmãos, vocês lembram que tinha 3 cruzes? Um debochava, se você é mesmo o rei dos judeus, desce daí. Não é? E o outro? Quando entrares no teu reino, vamos ler o texto? Lucas 23, 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, irmão, Jesus está aqui. Olha o que respondeu Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, aquele homem não tinha obras para mostrar. Tinha? Ele estava pendurado no madeiro. Ele tinha tido uma vida toda errada, tanto é que estava sendo crucificado. E diferentemente de Jesus, com razão. Mas o que ele manifestou naquele momento? Arrependimento. Vocês estão entendendo, graças a Deus. A salvação, irmãos, é pela graça, mas é pela graça mediante a fé. E eu, particularmente, pela minha própria história, queria te convidar a fazer uma ruptura total com a sua vida antes de Jesus. Embora seja um processo cada vez mais profundo desse relacionamento, e é cada vez mais profundo, porque deixa eu te falar, Deus já te pediu a sua droga. Deus já te pediu a sua bebida.
Mas quando você sair daqui, ciente do Evangelho, arrependido e fora dessas coisas, em nome de Jesus, vocês vão permanecer. Eu estou profetizando. Deus vai te pedir outras coisas. Deus vai te pedir a sua ira. Deus vai te pedir a sua avareza. Deus vai te pedir a sua falta de perdão. E eu sei que eu estou falando com muitos aqui. E quanto mais você obedece, sabe o que acontece? Ele derrama unção na sua vida. E quanto mais unção você tem, mais Ele vai te pedir. Então eu não sei você, eu quero continuar vivendo e cada vez mais coisas extraordinárias com Deus. Você quer? Você está preparado para obedecer cada vez mais? Você está preparado para apertar esse relacionamento cada vez mais? Você está preparado para aumentar cada vez mais a sua intimidade? É só pela obediência. Em Atos capítulo 9, versículo 4 diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, a verdadeira conversão só vem pela revelação de quem Jesus é. Você está entendendo isso? Saulo não precisou, irmão, de um culto de horas. Ele não precisou de aula de teologia. Ele não precisou se vestir como crente. Ele não precisou, irmãos, dizimar. Sabe o que Saulo precisou? Ter a revelação de quem Jesus era. E aí ele se transformou em alguém que era perseguidor de cristãos. Em alguém que escreveu 80% do Novo Testamento. Vocês estão entendendo isso? Paulo nos ensina, irmãos, que não é uma reforma moral que Deus quer conosco. É um novo nascimento espiritual. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez arrumado. Novo, irmãos. É tudo novo. Não é uma parte da minha vida, é minha vida por inteiro. E não há nenhuma necessidade, irmãos, da gente colocar mais alguma coisa nessa relação com Deus que não seja o próprio Jesus. Então é legítimo que você queira alguém orando, pôr a mão na sua cabeça. Está tudo bem. Mas não é isso que vai mudar a sua vida. Eu sempre oro que se tem algo em mim, que eu possa repartir com os irmãos. E é legítimo isso. A Bíblia fala sobre partição de unção. Mas não é isso que vai mudar. Porque só existe um mediador entre nós e Deus, que é o próprio Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de que é que nós precisamos, irmãos? De Jesus. E esse plano todo que Deus fez, que começou lá na desobediência de Adão, está descrito em Atos, capítulo 4, versículo 12, deixando claro para nós, para todos nós, e talvez os católicos não leiam isso aqui, que só existe uma maneira para se acessar a salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a exclusividade é de Cristo. E esse faz parte, isso tudo fez parte desse plano que iniciou lá atrás.
Então nós necessitamos, irmãos, verdadeiramente, de decidir por Jesus. Mas essa decisão não é para só termos acesso à graça e esperarmos ansiosamente a nossa esperança de se encontrar com Deus, que é legítimo, está tudo bem. É para que a gente tenha uma nova vida aqui. Deus tem uma vida excelente para nós hoje, a partir de hoje. Não é a partir da nossa morte. Porque isso está disponível. Viemos eu e o Fabiano conversando sobre isso. Que apesar de todos os problemas que eu tenho enfrentado, eu não perdi uma única noite de sono. E por quê? Porque eu tenho comunhão com meu Pai. Glória a Deus. E eu sei que Ele cuida de mim. E eu sei que se Ele está permitindo é para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Entrar nesse lugar é libertador. Só que para a gente acessar esse lugar de intimidade e relacionamento estreito, de níveis cada vez mais profundos de obediência, eu preciso permitir que Deus acesse o quê? O meu coração. E deixa eu te contar, Deus é educado. Ele não vai arrombar a porta. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ei, você está ouvindo a voz de Deus? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus. A queda, irmãos, foi real. Adão desobedeceu. A cruz era o plano de redenção. E ela foi suficiente. Ninguém, absolutamente ninguém, você estando em Cristo, tem direito de acusar o seu passado. Porque a graça é eficaz. Agora, a resposta a essa graça, ela é opcional. Essa é a única coisa que Deus não fará por mim e por você. Tomar a decisão de entrar nesse lugar de intimidade, de comunhão, de relacionamento, de proteção, de provisão. Você está entendendo isso, irmão? Você quer entrar nesse lugar hoje? Então eu queria que você viesse à frente aqui para a gente orar junto. Fabiano, me ajuda aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Entra aqui no meio da roda, Fabiano. Vamos lá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Chegou a hora de abandonar essa parede aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, pela sua presença nesse lugar, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue, Pai, operando nessas vidas, Pai. Cada vez mais, Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o seu poder, com a sua unção nessas vidas, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que qualquer ideia de que se está atrasado caia por terra hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, para sedimentar a sua palavra, Senhor, que essa palavra que deixou corações acelerados nessa noite, Pai, que ela faça sentido e que ela frutifique, Pai, a 100 por 1, como diz a sua palavra. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que o Senhor vai derramar mais e mais sabedoria, entendimento, comunhão, Jesus, intimidade. Revela, Senhor, nesses corações aquilo que o Senhor quer corrigir, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que toda enfermidade saia, Senhor, que saia, que caia por terra, Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, nenhum ataque de inimigo na saúde desses nossos irmãos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor
Tua, Senhor, a saúde. Que o Senhor devolva fôlego aos pulmões, Pai. Nós não queremos mais, Senhor, ver esse aparelho aqui, Jesus. Completa, Senhor, a boa obra que o Senhor já começou nessas vidas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que qualquer espírito maligno saia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós não aceitamos nada que impeça a restituição completa dessas vidas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue se revelando, Senhor, mais e mais. Derrube mais e mais a solução, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, revelação do alto. Nós te pedimos, Senhor, que a sua palavra impregne, Jesus, essas vidas, Pai. Que ela frutifique, Senhor, cada vez mais nesses corações. Nós te pedimos, Senhor, que tudo isso fique ecoando, Senhor, durante a semana. Para que eles reflitam, Jesus, tudo aquilo que eles precisam abandonar em amor de Ti, Pai. Revele a esses irmãos, Jesus, pela sua graça, Senhor. Revele, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor quer, Jesus. Revele aquilo que o Senhor quer que seja abandonado, que seja deixado. Aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que não seja mais tocado, não seja mais assistido, Pai. Revele, Senhor, aquilo que precisa ser perdoado, Pai. Revele, Senhor, cada vez mais, Senhor, da sua palavra, do seu entendimento, do seu discernimento. Nós te pedimos, Senhor, pelos dons, Pai. Nós te pedimos, Senhor, pelo dom de revelação. Nós te pedimos pelo dom de sabedoria. Nós te pedimos, Senhor, pelo dom da pregação, Jesus. Se manifeste, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Eu te peço, Senhor, por último, Pai, eu te peço, Senhor, que se há algo na minha vida, Senhor, que o Senhor reparta com os irmãos, Pai. Faça isso, Senhor, para que o seu nome seja engrandecido. Faça isso, Pai, para que o seu nome seja conhecido nas nações. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor se revele. Que o Senhor venha, Senhor, poderosamente. Que desça fogo, Senhor, dos céus. Nós queremos, Senhor, viver a igreja de Pentecostes. Faça isso, Senhor, para que o seu nome seja exaltado. Nós estamos aqui rendidos diante de Ti, Senhor. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor, para que o Senhor faça tudo aquilo que seja o seu plano, o seu propósito. Usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me aos teus irmãos. Envia todos eles, Pai. Faça a sua obra, Senhor. Faça a sua grande obra em nome de Jesus, Pai. Se manifeste entre nós. Venha, Senhor. Venha, Senhor, entre nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Continue se manifestando entre nós. Derrame seus dons, Senhor. Derrame seus dons. Aqueles irmãos que ainda não oram em língua, Senhor, que comecem agora, Jesus. Abra a sua boca e comece a falar em língua estranha. Eu te peço, Senhor, o Senhor está aqui, Jesus. Derrama, Senhor. Ah, Senhor, nós queremos, Senhor, manifestar. Que o Senhor derrame, Senhor, dom de oração em línguas nessa hora, Pai. Você que está no seu lugar, comece a falar palavras. Palavras de engrandecimento a Deus. Abra a sua boca. Fale palavras de engrandecimento a Deus. Libere a sua língua. Show, caramba, oh, Senhor Jesus. Vai, Espírito Santo. Show, caramba. Oh, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Faça isso, Senhor, com a sua voz. Toca no seu filho, toca. Ah, Senhor, vai liberando, liberta. Toca, Senhor, toca. Pai, o seu lugar vai submeter seu filho agora. Chega aqui perto. Pai, que você vem capacitando novamente mais, Pai, o dom, Pai. Vamos O dom de saber a Deus, Pai, o dom de louvar, de te adorar. Pai, que conforme ele vai dedilhando, Pai, ele seja igual Davi, Senhor. Conforme ele vai dedilhando, Pai,
Ah, Oh, Senhor, glória. demônios serão espantados, afastados, Senhor. Expulsos. Pai, ele não será simplesmente, Pai, ele não será, Pai, um cantor, ele não será um artista, mas ele será um tangedor, Pai, ele será um tangedor, Pai. Obrigado pela sua Pai, eu te presença. peço em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Toca no seu filho, toca no seu filho, Pai. Vai abrindo a Só tu és mente, santo, Pai. vai entregando os talentos, os dons, Pai, para que venha ser usado ao seu favor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só tu és santo. Meus irmãos, nós estamos aqui. O Espírito Santo tocou muito forte no meu coração, que eu creio que muitos de vocês vão fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós somos melhores que vocês em nada. A diferença nossa é que nós procuramos obedecer mais rápido possível. E conforme o Temer vinha falando ali de Gênesis, vocês viram que não é simplesmente a presença, é a obediência. Quando Deus falou que não era para tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não obedeceram, simplesmente eles foram lá e tocaram. Jesus foi embora e deixou o Espírito Santo para nós, o Consolador. Ele tem falado aos nossos corações o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. O que falta em nós é a falta de obediência, é a falta de cumprir aquilo que o Espírito Santo deixou para nós. E eu declaro na vida de cada um de vocês, não importa a idade, não importa o que vocês estão passando, Deus vai restaurar. Eu tenho certeza que Deus vai levantar vocês para mais cada liberação. O testemunho de vocês vai ajudar outras pessoas. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tem um irmão nosso que está fazendo aniversário, você não espera ele chegar. Opa! Por favor. Claro. Em nome de Jesus.